Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa sessão, 23ª sessão, do dia 23/7/2019, agradecendo a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Assis Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué Cláudio Souza, conselheiro Ari Moutinho Júnior, conselheiro Mário de Melo, auditor Mário José de Moraes Costa Filho, auditor Alípio Filho, auditor Luiz Henrique, procurador João Barroso, nosso secretário Mistil Levi, as taquígrafas, servidores, diretores e advogados. Bom dia. Passamos à fase do expediente. Não temos expediente. Passamos à fase de indicações e propostas. Esta presidência gostaria de registrar votos de parabenização pela passagem do aniversário, na data de hoje, do nosso ilustre vice-presidente, conselheiro Mário de Melo. Faço voto de muita saúde, alegria, paz ao nosso querido amigo Mário de Melo. E o conselheiro Josué já fez aqui um voto de congratulações para todos os assinares, que o conselheiro Josué é o nosso conselheiro, o redator e poeta. Presidente, do colegiado. Pegando o peão na unha, emprestado-me pelo decano, eu estava refletindo ontem sobre este aniversariante de hoje. E eu digo assim, é verão e faz calor. Então que caloroso seja o abraço. Mas o verão é vizinho do perfume da primavera. Então que esse abraço seja perfumado, Mário. Eu te acho assim, e me perdoe particularizar o Rio, não pela cor, mas pelo leito definido, o negro. Vossa Excelência é um homem sereno, de uma navegação tranquila, em que salta o pano, abre a vela e faz essa navegação sempre em companhia dos amigos, pela sua educação, pela sua lhaneza, pela pessoa boa que você é. O teu aniversário é uma festa para todos nós. Aceite meu abraço perfumado e caloroso. Conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu já tive a oportunidade de parabenizar o conselheiro Mário e ratifico tudo aquilo que falei, é verdade. E também acompanho o conselheiro Josué nas suas palavras. E o meu voto de pesar, de tristeza ao Josué pela perda do irmão, que Deus o tenha. Indicações e propostas? Excelência, eu tenho 2 impedimentos a me declarar. Um em relação ao processo número 351 de 2019, é um recurso ordinário da pauta do conselheiro relator Júlio Pinheiro. E o outro, o relator é o auditor Luiz Henrique, processo número 506 de 2019. Ambos me declaro impedido. É só, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, só para reiterar aquilo que nós fizemos na Câmara, como disse o conselheiro Júlio Cabral, as felicitações de parabenização ao conselheiro Mário de Melo pela passagem de mais um ano e que certamente muitos outros anos ainda virão para que nós possamos continuar nesse convívio sempre fraterno. O conselheiro Mário é essa pessoa que todos nós conhecemos, um agregador, e que nós desejamos ao conselheiro Mário toda a sorte, desejamos as felicidades no dia a dia, muita saúde e que Deus permita muitos anos de vida a Vossa Excelência junto com os seus. Parabéns. Conselheiro Érico. Senhora presidente, obrigado. Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. E eu, Mário, permita-me chamá-lo assim, desejo a você toda a saúde e toda a felicidade possível e que essa data se repita ainda por muitos, muitos anos, junto à sua belíssima e grande família, não é? Que
seja sempre essa data motivo de felicidade nos anos que ainda virão e serão muitos. Parabéns, Mário. Senhora Presidente, Conselheiro Ali. peço a palavra para externar primeiro os meus profundos sentimentos de pesar ao Josué e família, que Deus dê conforto e fé. Tudo na mão de Deus tem sua razão. Cumprimentar o meu querido amigo, não de hoje, mas lá se vão bem mais de que 20 anos, o meu conciliador, uma pessoa de uma educação ímpar, um grande ser humano que eu aprendi a conviver conhecendo a família. Após o casamento do meu querido Mário com a minha irmã Elzinha, que é uma pessoa que nós temos um carinho familiar de muito tempo, eu consolidei a excelente imagem que já trazia do meu prezado amigo. Um grande ser humano. Que Deus continue realizando todos os seus sonhos, iluminando sua alma, lhe dando as vitórias merecidas e muita saúde, muita paz, e que cada vez mais nós possamos ter a sua harmonia, a sua grande vontade de conciliar as relações, e tenho certeza que à frente da presidência que logo, logo chega, o meu querido Mário será um grande presidente dessa Corte de Contas. Parabéns, felicitações. Presidente. Auditor Mário Filho. Da mesma forma, o meu abraço ao meu querido conselheiro Josué, meus pêsames pela perda do seu irmão, que Deus conforte a sua família enlutada. E, ao mesmo tempo, quero parabenizar o meu amigo Mário de Mello, lhe desejando saúde, felicidade e muitos anos de vida. Que Deus lhe abençoe. Senhora Presidente, meu bom dia a todos. Primeiramente, eu queria também me solidarizar com a perda do meu querido amigo conselheiro Josué. Que Deus conforte o coração de todos. E, em segundo plano, eu já o fiz na reunião da Câmara há pouco, parabenizar e desejar muita saúde, muita paz ao nosso querido conselheiro Mário de Mello. Então recebo, já manifestei o meu segundo fraternal abraço no dia de hoje, conselheiro. Que Deus te abençoe sempre. Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Conselheiro Josué, meus sentimentos, que Deus possa dar o conforto tão oportuno nessa hora difícil, né? E conselheiro Mário de Mello, parabéns, feliz aniversário, que Deus possa continuar abençoando ricamente, é o meu sincero desejo. Obrigado, presidente. Procurador João Barroso. Obrigado, presidente. Inicialmente, bom dia a todos. Quero lamentar, evidentemente, a perda familiar do conselheiro Josué Filho, e quero também registrar voto de parabenização em nome do Ministério Público de Contas pela passagem do aniversário de Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, pessoa querida não só nesta corte, mas por todos os lugares por onde anda. Vossa Excelência deixa a sua marca de consideração, de afeto e respeito pelo próximo. Então, portanto, voto de saúde, felicitações, congratulações pela passagem desse dia tão especial na sua vida. Parabéns, conselheiro. Senhor presidente, só para aproveitar também registrar as minhas condolências ao conselheiro Josué Filho, infelizmente pela perda de seu irmão, que espero que esteja, que Deus dê o conforto à sua família e que ele esteja na companhia do Altíssimo. Eu também me associo ao voto de sentimentos ao conselheiro Josué pelo seu irmão Irineu, e que Deus conforte o coração de toda a família. Com a palavra ao conselheiro Mário de Mello. Obrigado, presidente. Antes de agradecer o carinho de todos, eu quero também fazer o registro. Tomei conhecimento agora do falecimento do irmão do nosso querido Josué. E hipotecar nossa total solidariedade e que Deus ilumine o caminho dessa pessoa que indiscutivelmente estará no caminho divino. Mas, presidente, eu quero agradecer aos todos os amigos por essa manifestação de tanto carinho. E hoje, como eu falei na nossa Câmara, que esse tribunal
é nossa casa, né? E militamos aqui a nossa vida, e eu me sinto assim muito acolhido, muito feliz pelo carinho e a homenagem que vocês hoje, de uma forma assim que até me emociona, registram pela nossa permanência no convívio de vocês. Então, muito obrigado, presidente, muito obrigado, meus colegas, muito obrigado a todos por essa manifestação de carinho e generosidade. E registrando a forma tão poética, tão maravilhosa que o nosso querido Josué externou com tanta precisão. Muito obrigado. Ainda indicações e propostas? Não havendo mais nada, passamos à fase da distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 7. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Érico, lote 4. Conselheiro Josué Filho, lote 9. Conselheiro Ari Moutinho, lote 1. Conselheiro Mário de Mello, 5. Auditor Mário Filho, 3. Auditor Alípio, lote 2. Auditor Luiz Henrique, 8. Passamos à fase de julgamento adiado. Em julgamentos adiados, temos a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 2 processos, de número 3027-2017 e 3028-2017, os quais estão apensos e retornam após vista do conselheiro Mário de Mello, o qual não juntou manifestação no sistema. Ademais, verifico que em ambos consta sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, passa inicialmente a palavra ao relator. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se os autos do recurso, os autos de número 3027, da Secretaria de Estado de Qualidade de Ensino, um recurso de revisão, Gedeão Timóteo Amorim, ex-secretário de Educação e Qualidade de Ensino, face o acórdão 809/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, proferido nos autos do processo 2370. É o breve relatório, Excelência, e, fundamentalmente, o processo trata-se da questão de exclusão de uma multa relativamente ao item 9.3 dos autos. E tem uma extensa fundamentação que já foi observada por todos, já que o processo devidamente disponibilizado, mas acerca das falhas, as justificativas apresentadas pelo gestor, percebo que a diligência deste na tentativa de acurar tal restrição, restando, na opinião desse julgador, comprovada a boa-fé do jurisdicionado a gerir as res públicas. Assim, filio-me a corrente recente posicionamento adotado pelo legislador positivo com relação ao que diz a Lei 13.655 de 2018, artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administradores. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade do ato, contrato, ajuste ou processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Parágrafo 2º. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e antecedentes do agente, incluído aí pela Lei 3.655 de 2018. Parágrafo 3º, as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta a dosimetria das demais sanções da mesma natureza relativamente ao fato. Ademais, ao analisar a conduta do agente público, deve-se verificar que se seu agir reveste de gravidade necessária a aplicação da penalidade pecuniária. Considero que este tribunal tem adotado uma postura mais pedagógica que sancionadora no que tange às falhas meramente formais, como foram efetivamente detectados por essa relatoria, restando comprovada a boa-fé do gestor e a ausência dos atos praticados revestidos de gravidade necessária à imputação de multa, de modo que deixe de aplicá-la nos termos do artigo 308, parágrafo 4 do regimento interno desse tribunal. As multas previstas nesse artigo poderão deixar de ser aplicadas se houver justificativa evidência de inexistência de má-fé ou ocorrência de força maior que livre convencimento do tribunal ou das câmaras. Portanto, verifico que a prestação de contas do convênio, constante, e repito, é um convênio, constante no processo anexo, está de acordo com o plano de trabalho e o objeto proposto pelo convênio foi cumprido. Assim, entendo ser descabida a aplicação da multa ao recorrente, de modo que o acórdão recorrido merece ser reformado. Com base no exposto, voto para que o egrégio Tribunal Pleno, conhecer o presente recurso de revisão interposto por Gedeão Timóteo Amorim e, no mérito, dar-lhe provimento nos termos do artigo 59, inciso 4º da Lei 2423 de 96, combinado com o artigo 157, caput da Resolução 04/2002 desse Tribunal, no sentido de reformar o acórdão número 809 de 2016 do Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo de número 2370 de 2016, recurso ordinário nos seguintes termos: dá provimento ao presente recurso ordinário, interposto pelo senhor Gedeão Timóteo Amorim, ex-secretário de Educação, Qualidade e Ensino, para reformar o acórdão 14 de 2016, segundo a Câmara, dele excluindo o item 9.3, relativamente à multa aplicada ao recorrente, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. É como voto, Excelência. Conselheiro Érico, voto de destaque. Senhor presidente, adianto que esse processo ele tem o mesmo objeto do seguinte. É verdade. Portanto, o meu voto... Eu ia fazer esse comentário. Portanto, o meu voto ele é para os dois. É bom que se esclareça que o que está discutindo é a exclusão de uma multa por atraso. Todos os outros aspectos mencionados pelo eminente conselheiro relator já estão resolvidos no acordo original. Não se imputou débito, não se imputou multa por descumprimento, mas só há a discussão em relação à multa pelo atraso. Em ambos houve a multa, em ambos houve o atraso da primeira e da segunda parcela. Não houve o atraso só de uma. Ele atrasou reiteradamente ambas as parcelas do convênio. E, portanto, o que está se discutindo aqui é se mantém a multa pelo atraso ou não. E o meu voto é no sentido de não dar provimento ao recurso, acompanhando o Ministério Público e, portanto, mantendo exclusivamente a multa pelo atraso, que é da ordem de R$ 1.489. A informação que o conselheiro Érico deu, o segundo processo também diz respeito à mesma matéria, portanto, eu já dispenso a leitura do relatório e voto, para que Vossa Excelência possa fazer, tomar os votos nos dois processos, para que nós possamos agilizar os julgamentos. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com destaque, Excelência. Como vota o conselheiro Josué Filho? Está impedido. Está pedido o conselheiro Ari Moutinho? Com o eminente conselheiro Érico. Conselheiro Mário de Mello? Destaque, Excelência. Então, por maioria, fica aprovado com o voto de destaque do processo. Passamos à pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos dois processos
de número 1451/2017 e 1005/2017, os quais estão apensos e retornam após vista ao conselheiro convocado Alípio Filho, o qual não juntou manifestação nos sistemas. Registro que me encontro impedida em ambos, juntamente com o auditor Mário Filho. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral. São os dois processos, Excelência? Porque, momentinho. Não. Presidente, só para um esclarecimento, são dois processos com vários apensos. Então, eu gostaria, se fosse possível, votar em bloco. O Júlio Pinheiro, o presidente, o conselheiro Cabral não estava na sessão, né? Ao quórum, Excelência. Então, eu não voto. Não. Não, Vossa Excelência está dispensado dessa vez. Então, obrigado, conselheiro Júlio Pinheiro assume a presidência. Assumo a presidência e passo ao relator o processo já apregoado por Vossa Excelência. Nobre presidente, só para reiterar que eu gostaria, se fosse possível, votar em bloco. Olha, são os dois. Os conselheiros que vão votar, o conselheiro Júlio Pinheiro na presidência, conselheiro Érico, conselheiro convocado Alípio e conselheiro Luiz Henrique. Bem, eu vou esclarecendo os fatos, dar um breve resumo dos votos. Os processos 1451 de 2017 e 1005 de 2017 tratam de recurso de reconsideração interposto em face das decisões que julgaram ilegais dois termos de convênio firmado entre a CEINFRA e a Conotalsol entre 2003 e 2007 e irregulares as prestações de contas com imputação de alcances e multas aos responsáveis. Inicialmente, essa relatoria, após analisar razões recursais, emitiu os votos em consonância com a unidade técnica e o parquê, manifestando-se pelo não provimento dos recursos por ausência de fatos e documentos novos capazes de alterar os julgados. Quando inserido na terceira pauta ordinária do Tribunal Pleno, no dia 6 de fevereiro de 2019, para julgamento, o advogado Juarez Frazão, OAB 5851, habilitou-se em sessão e realizou sustentação oral em diversos processos que tratavam da mesma matéria, dentre eles os processos em questão. Atualmente, os únicos pendentes de julgamento, em razão da ausência na sessão plenária do nobre conselheiro Josué Filho e do nobre auditor Alípio Filho, que anteriormente havia solicitado pedido de vista em ambos os processos. Em sustentação oral, o supracitado advogado arguiu questão de ordem pública, afirmando que houve violação ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e à ampla defesa no curso de instrução processual dos autos principais, em razão da ausência de intimação dos senhores Alexandre Lages e Marcos Mendonça, e ainda Antônio Ruas, para recolher os débitos apurados e imputados nas decisões recorridas. Então, Excelência, considerando a relevância da matéria arguida, reapreciei os autos principais de cada processo e apenso e identifiquei que os princípios do contraditório e da ampla defesa do devido processo legal, de fato, foram restringidos. Assim, emiti novos votos nos respectivos processos, no sentido de anular na íntegra as decisões recorridas. É como voto, Excelência. Conhecido o voto do eminente relator, eu passo a palavra ao conselheiro Érico, que tem destaque no... Senhor presidente, senhores conselheiros, o meu voto é no sentido de acompanhar o Ministério Público e não dar provimento aos recursos, tendo em vista que o que se está alegando é que na citação, ou intimação, ou notificação inicial às partes, não lhes foi dado ou dada a oportunidade de devolver integralmente os valores imputados como irregulares, como faltosos na prestação de contas. Ora, esses processos são de 2003, salvo engano, 2004, são passados 15 anos. 2008, então são 11.
Vossa Excelência foi relator em 2000, enfim. Pois bem, mas o fato é que já se passaram vários anos e essa alegação vem agora, de nulidade. Primeiro que eu acho que não há nulidade. O gestor, ele pode comparecer a qualquer tempo para pleitear isto, não é? E o Código de Processo Civil, conselheiro Josué, o Código de Processo Civil, ele diz, e ele é subsidiário à nossa legislação, no seu artigo 278, que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ora, não age de boa-fé a parte que deixa para alegar uma nulidade no seu último recurso. Não age de boa-fé. E é repudiado claramente pelo ordenamento jurídico essa prática, ou ela é repudiada a prática. Portanto, não aceito essa alegação neste momento para anular todo o trabalho que foi feito pelo tribunal. Todo o trabalho. E, portanto, no meu modo de ver, não há cabimento nessa alegação nesse momento, né, porque preclusa. E o meu voto é no sentido, acompanhando o Ministério Público, no sentido de não dar provimento ao recurso. Devolvo a palavra ao relator. Nossa posição está afirmada, presidente. Bom, conhecido o voto do relator e o destaque, eu coloco em discussão. Em votação, conselheiro Josué Cláudio Souza. Eu acompanho a reinstrução. Conselheiro Alípio Reis Firmo Filho. Excelência, na verdade, essa tese do conselheiro relator, ela também é minha tese, é a minha forma de pensar, não de agora, já de longa data. Então, na época existia a figura da intimação e da notificação, e para ambas a lei orgânica previa um rito diferenciado para realizar o contraditório em ampla defesa. Aí é uma questão de ponto de vista. Eu entendo que o contraditório em ampla defesa no processo é algo muito caro, tanto ao órgão julgador quanto ao julgado. Então, por conta disso, sou pela íntegra, por acompanhar na íntegra o ponto de vista do conselheiro relator. Eu registro. Conselheiro Luiz Henrique. Presidente, eu acompanho o destaque. Então, decidem os membros da Igreja Tribunal Pleno, nos termos do voto de Sua Excelência o relator, nos processos já apregoados e mencionados. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Ainda na pauta de adiados, pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos um processo, o qual retorna após vista do conselheiro Érico, que não juntou manifestação no sistema. Dessa forma, indago se o conselheiro Érico deseja se manifestar em sessão. Não, Excelência, porque eu concordei perfeitamente com o voto do eminente conselheiro relator, conselheiro convocado Mário Filho. Então, pacificado, dou por aprovado o processo. Pauta ainda de julgamentos adiados, pauta do auditor Alípio Filho. Temos um processo, o de número 6.198, 2013, o qual retorna após vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Então, o conselheiro Júlio Pinheiro está renovando vista do processo. Terminada a pauta de adiados, passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 6 processos. No primeiro processo, de 11.856, 2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo ex-secretário da Sengel, no exercício de 2015, senhor Elvis Damasceno Nascimento. Contudo, Excelência, não há contradição, omissão, tampouco obscuridade. Então, o Ministério Público é pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques,
Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 17 processos. No terceiro processo, de número 11.523/2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, embargo de declaração oposto pelo senhor Abraham Lincoln Dib Bastos, então chefe do Poder Executivo do município de Codajás, exercício 2015. Como bem ressaltou o relator, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria de mérito, o que é vedado nesse tipo de recurso. Portanto, não há obscuridade, tampouco omissão que pudesse dar aso ao seu provimento. E somos pela negativa de provimento, acompanhando o voto do eminente conselheiro relator. Pacificado, dou por aprovado o processo. No quarto processo, de número 1940/2016, temos embargo de declaração. Também passa a palavra a Vossa Excelência. Embargo de declaração oposto pelo senhor Virgílio Maurício Viana, ex-ordenador de despesa da Fundação Amazonas Sustentável, FAS, contas anual do exercício 2015. Não nesse, não. Há um pedido de efeitos infringentes. Contudo, Excelência, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria de mérito, o que não é possível nesse tipo de recurso. E, então, o Ministério Público se manifesta pela negativa de provimento em consonância com o voto do eminente conselheiro relator. Ok, pacificado. Processo número 1940/2016. Passamos o quinto processo, de número 14.530/2018. Temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Obrigado, presidente. Embargo de declaração oposto pelo senhor Abraham Lincoln Dib Bastos, ex-prefeito municipal de Codajás. O Ministério Público é pelo provimento parcial do recurso, para excluir a redução da multa, na verdade, em decorrência da impropriedade sanada nos autos. É como se manifesta, Excelência. Pacificado. Por aprovado o processo. Passamos ao sexto processo da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, o número 12.651/2016. Temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passa inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, tratam-se os autos do processo 12.651, na representação. Representante, alguns vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara, contra o senhor Dário Bezerra Júnior, vereador até então presidente. O processo foi devidamente instruído, tendo parecer do órgão técnico e do Ministério Público pelo reconhecimento da representação e procedência. A presente representação foi interposta por vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara. Na peça que iniciou o presente processo, os representantes alegaram a ausência de publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Itacoatiara por parte do presidente da Câmara. Em sua defesa, o representado alegou que a presente representação foi formulada unicamente com o objetivo de prejudicar a imagem, ou seja, questionamentos políticos. Argumentou que, no presente caso, houve alguns problemas técnicos relativos aos serviços quanto ao portal de transparência, e diga-se de passagem, nós temos tido, ao longo dos tempos aí, vários problemas em função da dificuldade que os jurisdicionados do interior tiveram para colocar o portal de transparência devidamente, funcionando devidamente como determina a legislação. E esses problemas técnicos mencionados, onde, segundo o presidente à época, em razão de ataques de hackers, o que não é novidade também, foi necessário tirar do ar o link que dava acesso ao portal de transparência. O cerne da questão reside no fato
da publicidade dos atos legislativos, que estaria prejudicado pela ausência do portal de transparência. No entanto, o representado informou que, diante dos problemas técnicos apresentados, e nós vivemos isso aqui no tribunal, no portal eletrônico da instituição, e para não deixar de cumprir a lei, os atos passaram a ser publicados no mural da Câmara Municipal de Itacoatiara, como era anteriormente a lei já supramencionada, onde era possível ter ciência o que ocorria na Casa Legislativa. Evidentemente, em uma época que normalmente a publicidade dos atos da administração é feita por meio da internet, a fixação de tais atos no mural da Câmara Municipal não seria, teoricamente, a providência única. Mas, entretanto, não há como negar que tal atitude demonstra respeito pelo princípio da publicidade. Desse modo, diante desses fatos, entende esta relatoria a irrazoabilidade de que se dê procedência à presente representação. Todos esses fatos em vista, estando ausente a materialidade, a presente representação deve ser considerada improcedente. E, assim como voto, conhecer da presente representação interposta por vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara, por preencher os pré-requisitos do artigo 288, parágrafo 1º do Regimento Interno, julgar improcedente a presente representação interposta pelos vereadores da Câmara Municipal contra o senhor Dário Nunes Bezerra Júnior, vereador-presidente da referida Casa Legislativa, tendo em vista a falta de materialidade objeto deste processo, determinar as providências seguintes. E exatamente essa fundamentação, em função de uma série de situações, uma série de casos anteriores, em que câmaras municipais do interior do Estado deixaram de aplicar a lei da transparência por questões eminentemente técnicas, e, nesse caso, foi efetivamente aquilo que essa relatoria detectou. Portanto, vota pela improcedência da presente representação. É como vota, Excelência. Palavra ao conselheiro Érico. Senhora presidente, o que me chamou a atenção nessa representação foi que ela foi feita pelos próprios vereadores, contra o presidente da casa. Não é um anônimo, não é um cidadão, são os vereadores contra o presidente da Câmara. E também me chamou a atenção o fato de que hoje os hackers estão preocupados em conhecer os segredos da Câmara de Itacoatiara. Até o site da Câmara de Itacoatiara está sendo hackeado. Então, o mundo está perdido. Foi essa a alegação dada pelo... Na verdade, não foi a alegação que foi sustentada pela relatoria. A alegação sustentada pela relatoria é de que há problemas de comunicação no interior e talvez até por uma questão de modismo, a história dos hackers, e pelo que nós já relevamos em situações absolutamente idênticas, é que eu mantenho minha posição. Não, está certo. Mas, neste caso, exatamente porque foi um descontentamento dos próprios vereadores, é que eu de alguns, não são todos. De alguns vereadores que devem conhecer a casa, não é? Que estão lá dentro e que devem saber os motivos pelos quais, de fato, o portal ficou fora do ar há algum tempo. E, portanto, eu me inclino por julgar procedente, apenas que eu, no meu voto, estou aqui aplicando uma multa e que não poderia ser diferente, porque é uma multa pela grave infração e, portanto, ela é muito pesada, de 13.654. Então, eu apenas vou modificar este ponto para, neste momento, não aplicar multa, mas julgar procedente, determinar um apensamento desta representação às contas, para que lá tudo seja examinado para se saber se, de fato, foi um caso isolado ou se é uma prática corriqueira do gestor omitir dados das suas contas à comunidade. Então, o meu voto é assim. Excelência, só para reforçar essa questão, para que não paire nenhuma dúvida, a excepcionalidade se dá exatamente pelos posicionamentos e repito, por precedentes de julgamentos aqui nesse egrégio Tribunal Pleno. Todos nós sabemos que a briga política no interior do Estado, e veja bem, geralmente se dá em função de cerceamentos de eventuais privilégios que o presidente da Câmara
e eu aqui não estou fazendo um argumento, considerando que efetivamente tenha isso ocorrido, que o presidente da Câmara deixa de dar para esse ou para aquele vereador. Então, a gente sabe que essas discussões políticas, e aí vem aquela velha situação de que nós não poderemos jamais nos colocar numa posição em sentido de desconsiderar as dificuldades que tem o interior do Estado. E eu aqui estou falando aqui de Itacoatiara, como a gente sabe que em Manaus a situação de internet é absolutamente difícil, absolutamente complicada. E eu não estou indo além do que a posição de situações absolutamente iguais, isonômicas, naquilo que esse tribunal tem manifestado no passado. Portanto, Vossa Excelência pode colher os votos. Eminente presidente, me perdoe eu não estar no meu melhor raciocínio. O conselheiro Pinheiro, de forma detalhada, fala sobre essas questiúnculas intestinas das câmaras municipais, essa divisão de bancadas, o que existe em todos os municípios. Nenhum a unânime, pelo contrário, alguns até o prefeito é minoria. Mas o conselheiro Érico abandonou a multa e pede para que simplesmente essa representação seja analisada por ocasião da prestação de contas. Salvo o melhor juízo dos meus colegas, de uma forma ou de outra, ela será analisada. Então, eu acho que Vossa Excelência estão harmonizados, porque, segundo o decano, todos os caminhos levam a Itacoatiara. Excelência, a minha posição é de manter o voto no sentido de julgar improcedente a representação. Vossa Excelência, obviamente isso vai ser apreciado por ocasião da prestação de contas, se for apreciado. Não haveria de nada de mal de acolher o colega. Mas a representação, ela se dá, e aliás eu não sei nem se necessariamente essa prestação de contas já foi ou não julgada desse período. Portanto, eu mantenho a posição considerando a dúvida atroz que me acomete no momento. Em discussão, votação. Senhora presidente, pois não, conselheiro Ari. Eu também achei que a multa era algo pesado e vi a sensibilidade do conselheiro Érico, e como todos os caminhos levam à velha serpa, conselheiro Josué, eu comungo do entendimento de Vossa Excelência, como também do conselheiro Érico, que seja pensado as contas no momento devido. Conselheiro Júlio Pinheiro, como vota? O Júlio Cabral. Conselheiro Ari, Excelência. Ok. Conselheiro Josué. Eu já me manifestei, eu teria acolhido se eu fosse o JP, mas eu sou o JF, e não sendo acolhido, eu acolho o destaque. JP. Certo, eu sou só o JF. JB ali. Eu acolho o destaque. Conselheiro Mário de Sem Mello. a multa e juntar das contas, porque ao chegar lá. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o destaque, Excelência. Então, aprovado o voto de destaque. Aqui, por favor. No 17º processo, de número 12.219/2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Todavia, verifico que o assunto em debate trata de determinações de correções em aposentadorias, mais especificadamente a correção do adicional por tempo de serviço de policiais militares, matéria da qual o conselheiro Érico é voto vencido. Dessa forma, registro o impedimento do conselheiro Ari Moutinho Júnior e declaro aprovado. Concorda, conselheiro Érico? Sim. Aprovado por maioria o voto do conselheiro relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Registrando o meu impedimento no 351. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 5 processos. No terceiro processo, de número 581/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Minha presidente, antes, só para subsidiar o nobre e ilustre Procurador-Geral,
eu gostaria, doutor João Barroso, de dizer a Vossa Excelência que esta minha observação na revisão tange apenas na redução da multa, que ficará em R$ 13.654,39, face nas páginas 114 a 118, está devidamente comprovado que a concorrência pública de número 003 de 2015 tem o despacho de homologação e foi inclusive dada como sanada no próprio processo. Sem mudar o mérito, reduzindo o valor da multa, esse é o nosso argumento para que Vossa Excelência analise o embargo. Obrigado, presidente. O Ministério Público vai na mesma esteira do voto do eminente conselheiro relator pela redução da multa. Então, pacificado, dou por aprovado. Não, Excelência, registro meu voto contrário à manifestação, considerando ser embargo de declaração. Conselheiro Júlio Cabral. Foi uma matéria, foi... Como vota? Com o relator, Excelência. Conselheiro, tá ok, pacificado. Registro o voto contra do conselheiro Júlio Pinheiro. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Agradeço. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 10 processos. No 10º processo, de número 2.632, 2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Mário Filho, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Embargo de declaração, passa a palavra ao procurador. Excelência, embargo de declaração posto pelo senhor Pedro Duarte Guedes. O que pretende o embargante aqui é rediscutir a matéria já decidido pelo colegiado. Então, o objetivo é esse, que não se preste os embargos. Não há omissão, obscuridade, tampouco contradição. Então, o Ministério Público é pelo não acolhimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos um processo. Não possui destaques. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho. Temos 19 processos. No primeiro processo, de número 2.535, 2010, temos embargo de declaração. Todavia, verifico que há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Excelência, em relação a esse ponto, eu sou vencido pelo plenário. Eu, respeitosamente, não acolho o destaque feito pelo conselheiro Érico, que propõe a atualização do valor da multa. Então, mantenho na íntegra o valor aplicado. Conselheiro Érico. Só um minuto, Excelência. Enquanto essa pausa, eu faço o registro da nossa querida juíza, doutora Elza, que se encontra presente na plateia aqui. Muito obrigada e ficamos felizes com a sua presença. Excelência, eu havia feito aqui um destaque para corrigir a multa que foi aplicada. O valor da multa deveria ter sido aplicado em 3.413, que é a multa mínima do regimento interno. E ela foi aplicada em valor um pouco abaixo disso. Só que eu vou retirar esse meu destaque só por uma razão. Porque, de fato, eu estou agravando a situação do acórdão e nós estamos falando de embargos de declaração. Então, agora eu me dei conta que eu procedi em erro ao pretender, nesse momento, agravar a situação, já que dentro de recurso de embargos. Então, eu estou agravando a situação, mas, ainda assim, eu mantenho o destaque, não mais pela multa, mas pela parte final do meu destaque, que é a inclusão no voto da notificação dos interessados para tomarem ciência do decisório. E aqui eu exponho
as partes e os advogados, porque não está claro isso na decisão e, na minha opinião, precisa ficar claro. E não há nenhum prejuízo para a parte essa modificação. Então, em resumo, o meu destaque agora eu não falo mais da multa, e nesse ponto estou de acordo, embora a multa esteja errada, porque deveria ser o mínimo de 3.413, mas não posso agravar a situação agora. E então está mantida a multa, mas o meu destaque é no sentido de incluir essa parte final a que fiz referência. Senhor presidente, eu acato a propositura em relação a essa parte final feita, manifestada pelo conselheiro Érico. Então, pacificado, dou por aprovado o processo. Tá? Embargo de declaração, a palavra agora ao procurador. Presidente, embargo de declaração aposto pelo senhor João Osivaldo Batista de Amorim, então prefeito do município de Canutama, no exercício de 2009. Inicialmente, a decisão constou que houve ausência de documentação contábil no período de janeiro a dezembro via ACP, registro por meio magnético do ACP, atos de pessoal, licitações, contratos e convênios realizados pelo município no exercício de 2009 e registro no ACP das informações constantes do balanço geral com relação aos gastos relativos ao Fundeb. Contudo, Excelência, na verdade não houve ausência, houve apenas atraso na apresentação dessa documentação. E o Ministério Público manifesta-se no sentido de alterar somente a redação para constar intempestividade ao invés de ausência. Apenas isso, Excelência. Provimento parcial só com relação a esse item. Eu gostaria de jogar em bloco os dois processos abaixo, o 4º e o 7º, que também são sinalização do conselheiro Érico e que o auditor já acatou, conselheiro Érico. Tá? É a mesma coisa. E o procurador também, então, dou por aprovado o voto do relator, que foi pacificado. No 14º processo de número 1683/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador de contas para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Marco Aurélio de Mendonça em relação ao convênio 22/2005, anteriormente julgado irregular pelo colegiado. O Ministério Público não vê obscuridade, contradição, tampouco omissão que pudesse dar asa ao seu provimento. Portanto, somos pela negativa de provimento. Qual é o processo, senhor procurador? 1683. Hein? É o 14º da pauta. Mas o recurso de revisão, Vossa Excelência falou um nome que não consta aqui. Qual é? Embargo de declaração. Eu sei. Ok. Ok. Pacificado, dou por aprovado. No 17º processo, de número 2872/2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Melo para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos um processo, o qual me encontro impedida, juntamente com o auditor Alípio. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Melo para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o devido processo e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Registrando o meu impedimento, Excelência. Registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Temos no total de 11 processos, sendo 10 de minha relatoria e 1 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Verifico que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Não havendo, dou por aprovada a pauta, e a pauta do conselheiro Júlio Cabral é uma representação formulada pelo senhor Jorge Carlos Pires Santiago, advogado, em virtude da
Calorada discussão ocorrida em sessão plenária no dia 24 de julho de 2018, entre os conselheiros, pede pelo arquivamento. Arquivado o processo, encerrando a sessão, agradecendo a Deus mais uma sessão e pedindo proteção a todos nós, que Deus nos proteja, marcando a próxima sessão para o dia 30, a hora regimental.